Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Só na paz. Irmão, eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, né? Lá o livro está chamado Atos dos Apóstolos, mas ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas ele é conhecido como Atos do Espírito Santo, onde Deus mais operou ali no meio daquele povo. Irmão, eu estava lendo a passagem de Atos dos Apóstolos no capítulo 4, versículo 32, e no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Quando ali começou a acontecer uma união, começou a acontecer uma grande maravilha no meio daquele povo. A Bíblia diz que eles tinham só um coração, o coração deles era igual. Perante a Deus, a forma deles viver, a forma deles expressar, a maneira deles se comportar, a maneira deles buscar, a maneira deles conhecer, não tinha divisão, eles não tinham contrito entre eles, na maneira de buscar a Deus, na maneira de se expressar a Deus. A Bíblia diz que era só uma só alma, eles eram todos por igual. Olha para você ver bem como a maneira de Deus operar, como é a maneira de Deus agir. A união perante a busca de Deus, a vida ministerial de um ser humano, é uma das coisas mais importantes que existe. Enquanto o ser humano não tem essa união, infelizmente, existe um atrito, um contrito ali no meio daquele povo. Mas aquele povo tinha um grande... eles eram ricos em graça. A abundância da graça de Deus era muito enorme no meio deles. Aí diz que eles pegavam, vendiam suas propriedades ali, colocavam os pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam a quem estava necessitando. A Bíblia diz que não existia necessitado no meio deles existia ali uma coisa muito maravilhosa. Ali no meio deles que ninguém ninguém passava necessidade das coisas, ou perecia por necessidade de mantimento alguma coisa. Não, eles supriam a necessidade um dos outros. E tudo era em comum, que eles eram tudo cheio da presença de Deus. Aí, agora raciocina bem. Mas sempre o inimigo, o mal, o Satanás, sempre ele cria alguma coisa no meio ali para tentar estragar o que é de Deus. Ele sempre cria alguma forma, sempre cria uma situação, ele coloca uma ideia, ele coloca pensamento, ele coloca ali decisão, ele começa a colocar coisas que não é de Deus. Mas quando eles começam a colocar isso, ele sempre procura estragar o que Deus está criando, o que Deus está fazendo perfeito. Ele sempre tenta